Olá, tudo bem? Fala, Senhor. E o Senhor fala aqui, através da Bíblia Sagrada. Estuda a Bíblia. Nessa semana que nós estamos aqui agora, acompanhando o ministério de Cristo, o início, os primeiros dias, os primeiros momentos da experiência do ministério de Cristo. Ontem nós vimos que Cristo ele foi tomado pelo Espírito Santo. Ao ser tomado pelo Espírito Santo, Deus assume o comando da vida e do ministério. Cada passo de Jesus, cada ação de Jesus, você viu que Jesus veio do céu para vir a cada cidade, a cada vila, a cada coração para salvar. Jesus já alcançou o seu coração por completo. Olha, uma coisa é falar da boca para fora, outra é externar agora da alma a presença de Jesus, o comando de Jesus na sua vida. Então, ao virmos ontem que Jesus, para agora então vir e iniciar o seu ministério, ele precisava do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo conduzindo a nossa vida, nós não vamos chegar a lugar algum. É o Espírito Santo que fala aos nossos ouvidos, é o Espírito Santo que ilumina o nosso entendimento, é Ele que abre a nossa visão para enxergarmos a vida. Jesus não poderia iniciar o seu ministério, viver uma vida em prol da sua salvação sem a condução do Espírito Santo. Busca o batismo do Espírito Santo, clama o batismo do Espírito Santo. Lembra a experiência dos discípulos? Eles foram e passaram 10 dias, eles não sabiam se seriam 10 dias, eles não sabiam se seriam 100 dias. Nós sabemos que é diariamente que precisamos de clamar pela presença, pelo batismo do Espírito Santo. Então, hoje, ore pelo Espírito Santo na sua vida. O tema de hoje, o segundo dessa série, qual é a série? Cristo e seu ministério. O ministério diário de Cristo, a vida diária de Cristo. Então, esta semana, o chamado é para nós observarmos como foi a vida de Cristo. Primeira coisa, o Espírito Santo. Segundo, você não pode se esquecer, e nem eu, que nós estamos vivendo no deserto da vida. Assim que Adão foi expulso do jardim do Éden, ali do santuário natural de Deus, ele foi para o deserto da vida, cheio este deserto de provações, cheio esse deserto dos ataques do inimigo, das dificuldades. Eu imagino que você está passando dificuldades como todos nós, problemas, aflições, angústias, ansiedades. Tema de hoje, vencedor no deserto. São Mateus, não se esqueça, esta série dessa semana é Cristo e seu ministério dentro do livro de São Mateus, capítulo 4 de São Mateus e o versículo 1, nós vamos ver agora a tentação de Jesus. A tentação que Jesus sofreu, as 3 ali de forma muito especiais, elas são o resumo da vida e da experiência do cristão nas suas provações diárias. Capítulo 4 e o versículo 1 de São Mateus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para a vida. E o primeiro lugar que Jesus foi o deserto. Não foi o Espírito Santo que levou Jesus para ser tentado. Não. Jesus seria, de qualquer maneira, tentado, fosse no deserto, ou fosse num parque, ou fosse num lugar lindo e maravilhoso, ou fosse até na cidade. Ali no deserto, ele seria tentado pelo inimigo. O texto bíblico diz que ele foi levado, sim, ele foi levado para a sua vida diária. E a sua primeira experiência foi ali no deserto. A Bíblia diz então, seguindo,
para ser tentado pelo diabo, dá a entender que o Espírito tomou Jesus para ele ser tentado. Deus não faz isso conosco. Nós estamos diante da tentação diariamente. Nós estamos diante das provações diariamente. E a Bíblia diz, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Aqui nós podemos ver a humanidade de Cristo. Nós estudamos isto a semana passada. Se você quer conhecer um pouquinho mais e não teve a oportunidade, vá lá para o YouTube e procura PR Jurandir Chagas ou no Instagram Chagas_Jurandir, ok? Nós temos a série da semana passada lá, assim como estamos tendo aqui. Ele teve fome, demonstração da humanidade, de agora fraqueza. Estava ele agora debilitado, estava ele agora diante de uma provação. Qual era a provação que Jesus estava? A provação de ser um ser humano sujeito a ter fome, a sentir fraqueza. Mas uma coisa é certa, o Espírito está conosco, amém? Deus está conosco. A promessa é, eis que eu estou convosco todos os dias, no deserto da vida, diante das provações, diante das dificuldades. E segue agora então, a Bíblia diz, então no verso 3, o tentador aproximando-se. O inimigo vai se aproximar diariamente de você e de mim para nos tentar. E ele começa então as tentações. Eu não vou analisar com você as 3 tentações, porque o objetivo aqui é que Cristo foi vencedor no deserto diante das tentações, para que nós possamos ser vencedores também. Segue então e Jesus responde. Como que ele responde? A palavra de Deus fala, está escrito. Seguem os versos e chega o verso 5. Então o diabo levou Jesus à cidade santa. E Jesus agora ele responde, porque está escrito aonde? Na palavra onde Deus fala. O verso 7, depois do inimigo ter tentado, Jesus responde, também está escrito. O verso 8 diz que o inimigo levou Jesus para o monte, e eu te darei tudo. E Jesus então no verso 10, ele responde, retira-te, Satanás, porque está escrito. Queridos, o verso 11 diz, com isto, usando a palavra de Deus como a sua arma, a sua espada, o diabo se retirou. Satanás não te resistirá se você usar a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, toma o nosso coração. Diante das tentações e provações, queremos ser vencedores como Cristo foi, no nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, o mundo precisa saber. Grande abraço.